Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Estamos aqui nesta segunda-feira para rogar a Jesus misericordioso e bom. E estamos aqui com ele, aqui à nossa direita, o irmão Batuíra ali em frente, e vocês estão vendo, nos acompanhando, o irmão Eurípedes Bassanufo e a irmã Joana de Ângeles. Estamos aqui, ao vivo, do auditório do Grupo Espírita Casa de Guará, para comentar o Evangelho desta manhã. Fora da caridade não há salvação. E o capítulo que a veneranda Joana de Ângeles registra no livro Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, é Luz da Caridade. E nós trouxemos hoje, para rememorar essa data grandiosa, a foto autêntica do professor Eurípedes Bassanufo, que a irmã Egorina Cunha nos deu, ofertou em nome dele. Ele pediu a ela na madrugada, avisando: um casal vem aí visitar acompanhado do filho a nosso sítio, a nossa casa. Abra a sala, permita que ele entre na sala onde nós fazíamos o culto do Evangelho e ofereça a foto minha, autêntica, original, que está em cima da escrivaninha. Ela foi, registrou no dia 8 de setembro de 1996. Então está aqui nos acompanhando nesta manhã. Nós vamos então começar. Fora da caridade não há salvação. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 15, itens 2 e 10. Já avisamos, Luz da Caridade. É o título do capítulo do livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda. E nós vamos começar esclarecendo. Por que Allan Kardec colocou fora da caridade não há salvação? A veneranda benfeitora Joana de Ângeles, ela nos esclarece de que salvação Allan Kardec se refere. Então nós vamos consultar a veneranda benfeitora Joana de Ângeles neste livro aqui que vocês estão vendo, Em Busca da Verdade, na página 11. Quando ela escreve aqui: entenda-se salvação como libertação da ignorância, libertação do mal que existe no íntimo de cada pessoa, a ausência da crueldade e do mal na intimidade de cada ser. Esse é o sentido de salvação. Fora da caridade não há salvação. Mas nós vamos agora verificar o item número 2 que está no nosso Evangelho. Está em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37. Começa assim: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para tentar Jesus: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Vamos observar os detalhes que Lucas escreveu. Ele fez isso para tentar Jesus. Que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? O que é que lês nela? Ou seja, como é que você entende o que está lá escrito? O que é que você, então, me diz a esse respeito? O doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus calmamente respondeu: respondestes muito bem, faze isso e viverás. Portanto, dê orientação segura: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o seu poder, com todo o seu patrimônio, e amará o próximo como a si mesmo. Então Jesus disse: faze isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? O que ele queria saber era isso. Se Jesus dissesse, claro, como nós sabemos, o meu próximo é a humanidade inteira, ele responderia: não é da minha escola. E aí o que é que acontece? Ficaria o problema sem resolver. Jesus ficaria
numa situação não constrangedora, porque ele não ia fazer isso. A resposta que Jesus colocou foi realmente maravilhosa. Quem é o meu próximo? Jesus, compreendendo o que estava atrás daquela pergunta, disse, tomando a palavra, e carinhosamente lhe diz: um homem, começando uma das parábolas mais lindas do Evangelho, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões, que o despojaram de tudo, cobriram-no de ferimentos e se foram, deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu o homem caído, desacordado, e passou adiante. Um levita, da tribo de Levi, também judeu, que também veio passando por aquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. O vinho para fazer a limpeza e o óleo de oliva. Na época não tinha as prensas automáticas de hoje, as indústrias eram feitas tudo à mão. Então, numa forma artesanal, ele ficava praticamente extra virgem e facilitava, favorecia a cicatrização. Deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Terminada essa história, Jesus olhou para ele, como nos diz Amélia Rodrigues, com uma ternura imensa, envolvendo-o de amor, perguntou: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Desses 3, o sacerdote, o levita e o samaritano. Olha, o samaritano era detestado pelos judeus ortodoxos, abominavam, tinha uma repulsa muito grande. Alguns até não falavam com eles, e quando viam anualmente para a festa da Páscoa em Jerusalém, ou da passagem, que representava a passagem de Moisés pelo mar, na libertação que ocorreu do Egito, eles faziam a volta muito grande, de muitos quilômetros, para não pisar no terreno da Samaria. Vejam a repulsa que os judeus tinham com esses samaritanos. Mas Jesus colocou a situação: qual desses 3 te parece aquele ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Bastava ele dizer, o samaritano. Mas como eles nem sequer queriam pronunciar o nome, o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com o que estava caído. Jesus olha para ele, e a ternura saindo do coração dele e envolvendo aquele coração aflito que ali estava, Jesus disse: então vai e faze o mesmo. Lucas registra isso no capítulo 10, versículos 25 a 37, como um ponto de luz que caiu ali naquele evangelho, marcando essa passagem. E nós vamos observar o detalhe. O samaritano, claro que é uma parábola, mas vamos imaginar que o samaritano sabia que alguém que estava ali, não sabia a característica, nem quem era, assim, em termos de posição social, mas ele viu que era um necessitado, tomou todas as providências, colocou no cavalo, cuidou na hospedaria, deu 2 denários e disse: quando eu voltar, eu pago tudo. Mesmo sabendo depois que ele era um judeu, que não ia agradecer pelo socorro e continuaria odiando o samaritano. Ele fez isso. Então nós vamos agora ver do coração da irmã Joana de Ângeles o que ela fala no capítulo Luz da Caridade.
Não poderia, diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, não poderia haver melhor modelo para ensinar o amor que se esplende na ação da caridade do que a figura do samaritano escolhida por Jesus, considerando o seu desvalor para os judeus, a indignidade que lhe atribuíam. Sendo ele, o samaritano, quem socorre o adversário sem fazer qualquer interrogação, sem ao menos recordar-se de que o judeu caído e espoliado é alguém que o maltrata e o desconsidera, e que, por sua vez, o deixaria aos abutres e à morte sem qualquer sentimento de culpa, caso a situação fosse oposta. Ela disse, se fosse o samaritano que tivesse caído, o judeu não ia fazer nada, ia deixar os abutres, ou ia deixar a morte, sem qualquer sentimento de culpa. É esse o sentido da caridade com Jesus. Não se trata da doação que humilha, do oferecimento das coisas e pertences inúteis, dos excessos que entulham móveis e mofam nos armários. É uma caridade sublimada, superando todos os obstáculos. A parábola do bom samaritano é um poema da mais profunda psicologia do mestre para com a humanidade, tornando-se necessário a cada indivíduo atender a ordenança. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. É esse o sentido, meus queridos irmãos, de que essa parábola se reveste de brilhantismo para mostrar como Jesus procedeu. Ele ia cair numa armadilha, a armadilha foi preparada pelo doutor da lei, mas ele colocou que o próximo é a humanidade inteira, inimigo ou não, mas sempre será. E como ele fez a pergunta, é interessante, qual dos três lhe parece ter sido o próximo daquele que estava caído? Inverteu a posição, porque normalmente dizemos, eu tenho a obrigação de amar o meu próximo, eu vou ajudar o meu próximo. Não nos lembramos em nossas reflexões de perguntar, se eu estiver doente, eu posso ser o próximo de quem? Se eu estiver necessitado, eu vou ser o próximo de quem? Eu vou ser socorrido por quem? É nesse sentido que ele inverteu. Então essa palavra, a parábola, é rica de ensinamentos. E nós vamos agora lembrar, trazer para vocês aqui uma página do livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier, da autoria do Espírito Emmanuel, na página 269, na edição de número 36 da Federação Espírita Brasileira, quando ela, Alcione, a personagem, diz: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, vivenciada. Muitos acham, quando às vezes assiste uma palestra, que a Casa de Guará tomou uma iniciativa grandiosa, maravilhosa, porque estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, desde o primeiro volume até o último, e aí retornamos, sempre alternando Ari, Patrick e Carmélia. Cada um coloca o seu viés, o seu colorido, a sua interpretação, o seu amor, o seu sentimento. Então, cada capítulo se torna diferente pelo olhar que cada um projeta dentro do Evangelho e pelas suas vivências. Então, nós temos uma coisa grandiosa, mas muitos poderão dizer, eu já assisti esse tema, eu já presenciei, eu já li. Sim, os professores nossos do curso fundamental nos ensinaram a ler, mas Jesus nos ensina a proceder. Conhecer o Evangelho, qualquer um pode conhecer. Meditar o Evangelho, qualquer um pode fazer. Precisamos dar mais um passo, subir mais um degrau, sentir o Evangelho e vivenciar, colocar em prática, fazer as nossas realizações. Há uma história interessante que o nosso querido irmão Malbataan conta. Nos tempos idos, em um longo país distante, quando o rei, muito severo, vivia sempre em guerras violentas contra os seus vizinhos, querendo sempre dominar, ampliar o seu reino. E ele fazia uma coisa interessante:
quando ele aprisionava os inimigos, ele não os matava. Ele colocava todos em uma sala, um salão muito grande, e do alto, quase 15 guerreiros dele, soldados hábeis no arco e na flecha, do outro lado 15 também, como se fosse assim, um palanque, e eles ficavam ali no meio. Então o rei dizia: vou dar a opção de vocês agora, se vocês quiserem, poderão atravessar aquela porta, era uma porta de ferro, grande, alta, mas olha, com caveiras de pendurada, ossos humanos, sangue, manchando todas as partes daquele portão que ficou tétrico, horroroso. Mas o rei dizia: eu dou duas opções a vocês, ou vocês abrem o portão e seguem adiante e não mais poderão voltar, ou então morrem a flechadas. E todos escolhiam ser mortos a flechadas e morriam. Quando terminaram as guerras e todas as conquistas foram realizadas, um daqueles soldados que atirava a flecha disse: meu rei, o que é que está atrás daquele portão? Por que é que as pessoas não se aventuram a abrir? Tem medo, tem receio, preferia a morte a ver o desconhecido para ver qual era a outra opção? E o rei calmamente disse: vá, soldado, vá, abra e veja você mesmo. O soldado foi, ficou temeroso, parou no portão, tirou os ferrolhos enormes, enferrujados, abriu os 3 e foi abrindo devagar, com receio, as mãos trêmulas. Quando ele começou a abrir, o raio de sol entrou no salão, que ele escancarou, a porta dava para um jardim florido e a liberdade daí para frente. E ele voltou e o rei disse: você está vendo? A covardia dos soldados, preferiam a morte. Assim também, meus irmãos, é a vida. Muitos de nós preferimos ficar enclausurados nos procedimentos atávicos, com medo, com receio de tudo. E aí, porque alegamos que conhecemos o Evangelho, meditamos no Evangelho, sentimos o Evangelho, mas não vivenciamos o Evangelho. Parece que temos receio de errar ou de sair do nosso comodismo, das facilidades de nossa vida, ficamos no nosso aconchego, mas não vamos servir autenticamente Jesus na vivência do Evangelho. E olha que ele falou em outra oportunidade, Mateus capítulo 25, versículos 31 e seguintes: todas as vezes que vocês atenderem a um desses mais pequeninos, eu considero que é a mim que vocês estão fazendo. É o incentivo para a prática sublime do amor que se torna magistral e muda o nome nesse exercício para a caridade. Por isso a nossa mensagem é linda, grandiosa e nos fará refletir sobre as questões necessárias. Nós vamos encerrar a nossa mensagem de hoje com o Espírito encarnado, segundo a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que se tornou o mais perfeito representante de Jesus. Não foi Crônio, o mais perfeito representante dele, que foi São Francisco de Assis. E para dizer o que ele disse, para escrever essa mensagem que legou ao mundo, ele vivenciou com sublimidade e amor, mais do que todos nós, o Evangelho na sua essência, na sua vida, tornou-se o perfil da representação real do Evangelho nas realizações e no socorro aos irmãos necessitados. E essa prece até hoje marca os corações de todos os cristãos no mundo. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que consolado, compreender que ser compreendido, mais amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive
para a vida eterna. Eu vou mostrar a vocês aqui essa oração em italiano, que a nossa irmã Jéssica, quando esteve na Itália, em Assis, com seu marido, se lembrou de mim pelas minhas falas sempre em relação a ele, e a Joana de Ângeles, que na época de Francesco, ela foi Clara de Assis. E me chamou a atenção quando diz aqui na última frase, que traduzir em português, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Todos nós temos a nossa vida eterna, nós fomos criados para a imortalidade. E aqui, a frase que São Francisco escreveu foi diferente. Morrendo se ressuscita para a vera vita. Morrendo se ressuscita para a verdadeira vida. Vida com letra maiúscula, para a vida, verdadeira vida, quer dizer, a vida de onde nós viemos, a imortalidade, a verdadeira de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Que Jesus, misericordioso e bom, nos ajude nesse instante, patrocinando sempre a nossa convivência com seu Evangelho, nos ajudando, tendo paciência com todos nós, favorecendo o nosso entusiasmo, a nossa alegria, a nossa fé, para que em momento algum nós fracassemos no compromisso assumido antes desta reencarnação e agora, dentro da Casa de Guará, sob os auspícios do nosso querido irmão Batuíra, sob os olhares do professor Eurípides Bassanufo, que está ali atrás de mim, a irmã Joana de Ângeles, para que possamos manter os nossos ideais de amar e servir, para que tenhamos a condição e o mérito de pedir a Jesus: Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz, um instrumento do teu amor e um instrumento da tua luz. Que o Senhor nos abençoe a todos e nos envolva permanentemente com o seu amor. Que assim seja.